Vamos estudar a Revolução Russa hoje, tá? Cara, eu acho legal a Revolução Russa, hein? Show, hein? Apesar de ser implantado o socialismo, né? E eu não gosto de socialismo, mas eu acho legal a Revolução Russa. Pessoal, o que acaba levando a Revolução Russa? Só para a gente ter ideia aqui, só para a gente fazer um antecedente, né? Antecedentes e fatores, né? A Rússia, pessoal, ela era de base a Rússia czarista, né? Por que se chama... Ah, tá, já coloquei para gravar. A Rússia czarista, então, ela é uma Rússia governada por czares, né? Que seria uma tradução para César, ok? Isso, pessoal, perdura até o século XX, né? A gente vai ver que a monarquia russa ela termina muito tardiamente, né? Muito tardiamente, né? A gente vai ver então que essa Rússia ela era agrária. Acredita-se, pessoal, que a Rússia ela era em torno de 85% a 90% agrária do território aonde eles conseguiam habitar, ok? Porque vocês sabem que tem um grande território russo que é inabitável, né? Que é muito gelo, né? Enfim, é muito frio, não tem como habitar lá. Mas assim, do território que dava para habitar na Rússia, de 85% a 90% era agrário. Ou seja, plantação, produção, bem artesanal, né, na verdade, né? Então, tipo, isso facilitou a monarquia continuar exercendo o seu poder, a sua posse, o seu domínio, né? Tanto é que o segundo tópico ali, ó, sistema de moldes semifeudais, né? O que é semifeudal? Meu, características de algumas características que lembram e remontam o feudo, né? O feudalismo, certo? A gente vai observar, então, pessoal, que esse sistema, então, ele colaborava, né, para a manutenção desse reinado czar, né? A industrialização foi tardia, né? E dependente do capital externo, então a Rússia não conseguia levantar um próprio capital para conseguir promover aí a sua diversidade e tudo mais, né? Burocracia com grande poder, porém ineficiente, né? A estrutura ela era extremamente burocrática, ela não era eficiente, existia uma grande presença do Estado, mas mais em questão de dominação do que propriamente solucionar questões do povo e tudo mais. Esses são reflexos, pessoal, de um governo aonde é uma estrutura completamente ultrapassada, né? Para um período que já estava muito avançado, né? A gente vai observar, então, que existe a diversidade de povos e culturas também, certo? A diversidade de povos e culturas ali da região, certo? A gente vai ver, então, que o czar Alexandre II, né? Ou Alexander II, né, que governou de 1855 a 1881, ele dá início a um processo de industrialização, um surto de industrialização, né? Ele abole as relações de servidão dentro dessas estruturas agrárias, né? Por isso que a gente costuma chamar que a relação agrária russa é uma relação semifeudal, ok? Porque nós vamos observar, então, que essa estrutura, lembra um pouco o remonte de servo, de servidão, né? A gente vai ter aí também, pessoal, um estímulo ao desenvolvimento industrial financiado pelo capital externo, mas vai ser só um surto, tá, pessoal? Vai ser só um surto industrial, ok? Aumento da população urbana e operariado nascente, né, formado pelos camponeses que foram para a cidade, porque nós vamos observar que os campos começam tipo assim, a diminuir a sua produção e nós vamos ver que muitas pessoas saíam do campo para ir para a cidade para melhores condições, que é o que nós chamamos basicamente de êxodo, né, êxodo rural, né?
nós vamos ter uma urbanização e uma industrialização, né, que contribuíram para o surgimento de uma nova sociedade com manutenção dos privilégios da classe dominante, né? Então, aqui que está o grande problema sempre, né, das estruturas políticas, né, que essas questões elas vão ser colocadas em prática justamente para manter privilégios, né? Manter privilégios, né? A gente vai ver que a população excluída desejava um governo mais democrático, assim como qualquer população mundial que está excluída vai defender um sistema democrático. Agora, na primeira aula lá com o terceirão, acho que eu dei um balde de água fria neles, que esse sistema democrático republicano, pessoal, ele traz uma falsa sensação de participação. Mas, na verdade, se a gente pegar a história, a gente vai ver que é só alternância de poder, né? Não quero desanimá-los, né? Mas a gente vai ter muito dessa questão, né? Tipo assim, a gente só tem alternância de poder, né? A gente não tem, tipo, mudança. Eu não sei se vocês têm essa sensação, né? Se vocês não têm essa sensação, ótimo, vocês não sofrem. Mas para quem tem essa sensação aí da estrutura de poder, a gente vai ver que é um negócio meio complicado, né? Um negócio meio complexo, né? A gente vai ver então que vai acontecer o assassinato do Czar, né? E isso gera um retrocesso antirreformista, o que causou atentados e greves operárias, né? Então a Rússia começa a entrar em uma série de conflitos, né? E aí nós vamos ter o surgimento, né, de grupos políticos de oposição ao czarismo, né? Ao sistema monárquico, né? Só me tira uma dúvida, a aula vai até 10h50, né? Essa, né? Vai ter 10h50, daí depois a outra das 11 às 11h30, né? Beleza. É só para eu poder saber que horas que eu vou passar aqui alguns exercícios para vocês, tá? Pessoal, então a gente vai ver que surgiu aí alguns partidos populistas, né? Como, por exemplo, defendia o socialismo agrário e um governo mais democrático, certo? E aí nós vamos ver que o Partido Constitucional Democrata defendia, né, um regime constitucional parlamentar, e nós temos o Partido Operário Social Democrata Russo, né, o POSDR, né, que defendia o estabelecimento do socialismo e era dividido em dois grupos, né? O grupo chamado mencheviques e o grupo chamado bolcheviques. Pessoal, os mencheviques, eles eram conhecidos por ser a ala branca, né? De um socialismo mais brando, um socialismo moderado, né? Um socialismo que não abandonaria as características capitalistas, por assim dizer, ok? E nós vamos ter também, pessoal, os bolcheviques, né? Que eram conhecidos por serem os vermelhos, né? Que é um socialismo por meio da revolução, né? O socialismo por meio da tomada do poder à força, né? O socialismo aí com moldes duros, né? Aonde seria proclamado a revolução, né? E após a revolução do operariado seria instaurada a ditadura do proletariado, e uma vez que a ditadura do proletariado acontecesse, o poder fosse tomado, nós vamos ver que eles iriam estatizar todas as empresas que estão dentro da nação. Posteriormente, nós vamos ver que eles instauram a estrutura socialista para que o negócio evoluísse para um comunismo, né? Só que a grande questão é que o comunismo ele nunca chegou a existir de fato, né? O comunismo, na verdade, ele sempre foi um plano, né? Um plano ideológico para dominação de poder, né? O comunismo, pessoal, por assim dizer, ele é muito utópico, sabe? Ele é utópico tanto quanto o socialismo utópico, entendeu? Na verdade, existem características no socialismo utópico que são mais plausíveis do que o próprio comunismo, né? Imaginem vocês, pessoal, quando o ser humano ele tem acesso ao poder, ele não abre mão desse poder. Ele não abre mão desse poder, porque o poder ele atrai. O poder ele seduz, o poder ele muda o ser humano, né? Se a gente leva para um conceito mais filosófico da coisa, a gente vai observar que na verdade o poder só revela quem é o ser humano em si, tá?
porque dentro da filosofia, né, em alguns segmentos, a gente vai observar que não existe mudança do ser humano, né? Cada ser humano possui uma essência, né? A única coisa que acontece é essa essência ser revelada, né? Então, o poder, ele seduz. Agora, imaginem vocês, para que o comunismo acontecesse, o governante deveria abrir mão do seu poder para que toda a sociedade vivesse de maneira igualitária e solidária. Só que para que isso acontecesse, o processo revolucionário deveria ter um grupo de pessoas no poder, que no caso era um grupo de trabalhadores, né, que lideravam os trabalhadores. Pessoal, quem lidera o grupo de trabalhadores não vai querer abrir mão do poder. Na verdade, qualquer ser humano em sã consciência não abriria mão do poder. Ninguém abre mão do poder. O ser humano ele só abre mão de alguma coisa quando ele sabe que ele já tem outra coisa seguro nas suas mãos em vista, tá? O ser humano, isso é uma questão de relação humana, gente. Ninguém deixa alguma coisa se já não tem outra coisa pronta, ou algo em vista, ou um plano, entendeu? Nenhum ser humano faz isso. Isso é uma noção de sobrevivência, até. Então, pessoal, quando nós falamos que existe toda essa questão estrutural aí, a gente vai observar isso, né? E esses mencheviques, eles defendiam a manutenção da pequena propriedade, né? A pequena propriedade traz noção capitalista, né? E o que os bolcheviques queriam era a extinção do capitalismo, para que eles pudessem instalar o socialismo da sua prática essencial, tá? Nós vamos ver que Czar Nicolau II, né? O Nicolau II, que é da família Romanov, né? Ele promoveu políticas expansionistas, né? Ou seja, para expandir os seus raios de ação, governamentalmente falando. Nós tivemos a questão da guerra russo-japonesa de 1904 a 1905, aonde a Rússia achou que ia derrotar os japoneses com as mãos nas costas, né, os pés nas costas, mas a gente vai ver que não é isso que vai acontecer. Os russos levam uma piaba dos japoneses, né, por causa da região da Manchúria. Se vocês pegarem, é que aqui não dá para projetar um mapa, né, mas se vocês abrirem, se vocês conseguissem observar o mapa, vocês vão ver que o Japão ele está coladinho com a Rússia, né? Assim como a Coreia também, a região lá da Manchúria, né? E aí vai ser uma guerra territorial onde os russos acharam que já estava ganho e, na verdade, levaram um sabonete, né? E aí, em 1905, pessoal, nós vamos ter uma manifestação pacífica em São Petersburgo, né? De famílias pobres, né? E aí nós vamos ver que o Nicolau II, ele meio que perde a mão e ele se apavora e manda descer o cacete na galera, né? E aí o dia fica conhecido como Dia Sangrento, né? A partir desse dia, nós vamos ver que as lideranças oposicionistas começam a se organizar e se articular para promover um golpe e retirar o sistema monárquico czar do poder, né? E aí Nicolau II legalizou, né, partidos políticos e eleições para uma Assembleia Constituinte, que era conhecido como Duma, né? Mas, na verdade, ele só estava assim, tentando agradar as massas para que o negócio não ficasse pior, né? E a gente vai ver que o negócio vai ficar pior, não tem como não ficar pior, né? A gente vai ver que a Rússia, então, entrou na Grande Guerra, né, na Primeira Guerra Mundial, né, de 1914, né? Só que houve o crescimento, né, de movimentos contra o governo. Inclusive, cresceu-se também o pedido para retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas a Rússia, cara, a situação do soldado russo na guerra era a pior possível, né? Eles mandavam soldados russos, um com rifle e outro sem. E a orientação era: quando seu parceiro do lado morrer, você pega o rifle dele para você poder atirar. Então era um negócio assim absurdo, né? Soldados eram mandados sem armamentos, né, e tudo mais, né? E aí nós vamos ver que a Rússia vai sofrer muito
com a Primeira Guerra Mundial, né? Até que em 1917 eles assinam um tratado com a Alemanha de Brest-Litovsk, chamado Tratado de Brest-Litovsk, aonde eles vão sair da guerra e não assim vão atacar a Alemanha, e não era para a Alemanha atacá-los também, que eles estavam saindo da guerra, né? É nesse cenário que entra os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, né? E aí nós vamos ter uma crise no czarismo que eu vou explicar daqui a pouquinho na próxima aula. Mas eu queria pedir para que vocês fizessem um exercício 1 e 2 e 3. 1, 2 e 3 aí, 3, 4 minutinhos para vocês poderem fazer, para a gente poder corrigir e já partir para o nosso momento de interação do final da aula, para a gente poder encaminhar a aula para o nosso próximo momento. Ok, pessoal? Vocês estão acordados? Sim, ok. Então, beleza. Exercício 1, 2 e 3 aqui do caderno de atividades, pessoal. Beleza. Tranquilo. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Bora, bora, bora. Vamos lá, galera. Pessoal, alguém tem alguma dúvida em relação a alguma coisa, queira tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa? Pessoal, utilizem esse momento para tirar dúvidas, tá? Bora, galera, bora. Tranquilo aí? Alguém tem alguma dúvida? Posso corrigir a primeira, pelo menos?
Então, pessoal, ó, vamos lá. A Revolução Russa de 1917 significou a formação do primeiro Estado socialista no mundo, provocando uma ruptura no sistema capitalista mundial, influenciando os movimentos revolucionários no pós-guerra e a divisão do mundo em socialismo e capitalismo, com os consequentes conflitos de interesses. A. Cite duas condições existentes na Rússia czarista que contribuíram para a eclosão da Revolução em 1917. Pessoal, vocês poderiam citar várias questões, como economia rural, vocês poderiam falar da inserção deles na Primeira Guerra Mundial, que foi algo horrível, guerra russo-japonesa, vocês poderiam falar da divisão política entre mencheviques e bolcheviques, isso leva a um conflito. Vocês podem falar de várias coisas em relação a isso, tá, gente? Então, a pergunta, a resposta da A, ela está direcionada nesse sentido aí, tá? B, o que eram os sovietes e qual o seu papel no processo evolucionário? A gente não chegou a explicar o que é os sovietes, mas os sovietes eram tipo comitês de trabalhadores, pessoal. Era tipo grupos de trabalhadores que se juntavam para discutir, né, as várias questões dessa Rússia, né? Esses comitês estiveram sob a liderança dos bolcheviques, né? E foram fundamentais para a organização na Revolução de 1917. Ok, gente? Tranquilo até aqui? Sem dúvidas? Pessoal, feedback de vocês. Está tranquilo até aqui? Então, pessoal, eu já vou estar encerrando a aula por aqui, que a gente precisa voltar daqui a pouquinho, daqui 10 minutos, ok? Então, até daqui a pouco e não se atrasem, ok?